Do Senhor, graça e paz do nosso Deus. Que maravilha, né? Estarmos aqui hoje reunidos para falarmos do nome do Senhor, para exaltarmos a presença dEle, para buscarmos mais do que Ele tem para as nossas vidas hoje. Hoje eu estava um pouco pensativa sobre a forma que Deus age, a maneira como Deus trabalha, e o Senhor me levou num texto que eu quero compartilhar com vocês. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do primeiro versículo, conta a história de um jovem para nós, chamado José, conhecido então como José do Egito, e nós vamos entender um pouquinho do porquê ele era conhecido dessa maneira, conhecendo mais sobre a história dele. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, Gênesis 41, a partir do primeiro versículo. Você que não trouxe, pode acompanhar no telão. Amém? A palavra do Senhor nos conta assim: aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. As vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os seus sábios. Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele interpretou, cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e a ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. Barbeou-se, mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eis que tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas te ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Esse aqui, queridos, é um texto muito precioso. José, ele tinha alguns irmãos que, por questões de ciúme, o venderam, e José, por 12 anos, ficou preso, injustamente, por 12 anos, sofreu muitas situações, foi humilhado, mas lá dentro da cadeia ele continuava fazendo. Lá dentro da cadeia ele continuava servindo a Deus, lá dentro da prisão ele continuava amando a Deus. Claro, deve ter tido algumas questões, mas a Bíblia não fez questão de mencionar esses dias difíceis, porque os dias difíceis passam, assim como os dias bons também são limitados. Mas aqui é interessante nós observarmos essa história, de acordo com o que nós lemos, porque José lá dentro, ele continuou servindo a Deus com um dom que ele tinha. Ele tinha um dom de interpretar sonhos, mas é interessante nós observarmos, porque ele só sabia interpretar, porque ele também era um sonhador. Deus vai te usar muito na sua vida, na sua história, principalmente naquilo que você deseja ser. Deus jamais
vai fazer de você um grande líder se você não sabe ser um bom servo. Deus jamais vai fazer de você ter um casamento abençoado se você não é um bom marido ou uma boa esposa. Deus não tem como operar na sua vida aquilo que você não semeia primeiro. Tudo aquilo que nós vivemos de realidade na nossa vida, Deus nos usa para transformar a vida de outros. E na vida de José era assim. Ele era um sonhador. E por ele ser um sonhador, ele sabia interpretar o sonho de outros. E um belo dia, ele interpreta o sonho de 2 amigos dele. Esses 2 amigos vão viver o que José tinha interpretado. E 2 anos depois disso ter acontecido, 2 anos depois, o faraó, o homem mais renomado que existia naquela época na história, teve um sonho. Ninguém sabia interpretar. Sonho esquisito, sonho cabuloso, sonho muito esquisito. E ele ficou muito incomodado. Ele sabia que não era um sonho qualquer. Ele sabia que era um recado para ele. Ele entendia que existia alguma coisa que ele precisava fazer. E diante desse sonho que ele teve, dessa busca que ele teve, ninguém conseguiu interpretar. José então é lembrado de que ele era bom para interpretar sonhos. Faraó chama José, Faraó convida José para estar próximo a ele, e é maravilhoso a resposta que José traz a Faraó. Ótimo. Queridos, tem um carro HB20 branco, placa final 7401, eu preciso que você dê um pulinho no seu carro, está na frente de uma garagem, por gentileza. Está aqui do ladinho, quem for o dono, se puder correr lá para a gente, glória a Deus. Então, queridos, o que acontece? Olha só para vocês poderem ver. Aqui nesse momento, José é chamado então a sair da cadeia e se apresentar a Faraó. E o último versículo que nós lemos, o verso 16, José responde, olha, não vem de mim. A palavra de José fala assim, isso não está em mim. Deus dará respostas de paz a Faraó. Quem aqui quer ser usado por Deus? Agora, mais do que ser usado, você acredita que sua vida pode mudar do dia para a noite? Será que um dia que eu entrar numa igreja, que eu tiver com o meu casamento todo destruído, que eu tiver com a minha vida sem esperança, uma oração pode mudar a minha vida? Será que um dia eu posso ver algumas pessoas saindo aqui da igreja, numa sexta-feira à noite, com a vida toda esquisita, e eles voltarem no domingo transformados? Tem algum familiar aqui hoje esperando? Alguém que foi para o Revisão de Vidas? Põe a mão no ombro do seu irmão e fala assim, você acha que ele pode ter sido transformado? Será que ele vai voltar o mesmo? Ou será que alguma coisa aconteceu? Será que alguma coisa aconteceu na vida dele? Tem sustentação no que aconteceu na vida dessa pessoa? Deixa eu dizer uma coisa para você, olha bem aqui para mim. Olha bem aqui para mim. José, um dia, ele estava na prisão, preso, encarcerado, sem um futuro. No dia seguinte, José foi posto como o 2º maior nome dentro de toda a sociedade. Basta um toque de Deus para mudar a sua vida 100%. Basta um toque de Deus para mudar a sua história 100%. Eu não sei se hoje você veio aqui no culto para ver a vida de alguém que foi nesse revisão de vidas e que teve a vida 100% transformada, ou se esse alguém é você. Pode ser que Deus está procurando aqui, alguém que está no lugarzinho esquecido. Talvez você está pensando assim, lá na sua casa, eu tenho orado, mas Deus nem me escuta. Olha, esses dias eu tenho feito algumas coisas, mas eu acho que nem vai dar nada. Queridos, você pode hoje estar dormindo como um prisioneiro e amanhã acordar como um governante. Basta um toque de Deus na sua vida. Basta o poder de Deus alcançar o seu coração. E sabe o que eu acho incrível nessa história? Porque muitos pensam que o que Deus faz é fogo de palha.
vai durar um dia, não dou um mês, não dou uma semana para o seu casamento se manter. Quer ver que daqui uns 10 dias a gente vai estar brigando de novo? José, desde o dia que ele assumiu o cargo de vice-governador, até o último dia da vida dele, ele foi o quê? Mantido no cargo que ele estava. Mais uma vez, olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: o que Deus faz não é obra de homens. Fala para eles assim: o que Deus faz permanece para sempre. Sabe o que é mais gostoso nessa história? É porque tem hora que a gente quer fazer no nosso tempo, né? Poxa, José ficou 12 anos, não podia ter sido antes. José interpretou o sonho daqueles 2 companheiros, sei lá como é que eu faço, lá dentro da prisão, 2 anos antes. Será que eles não podiam ter sido usados antes? Mas tem um outro verso na Bíblia que eu quero compartilhar com você, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versos de número 5 e 6. 1 Pedro 5, 5 e 6. A palavra de Deus fala assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Você quer ver Deus fazendo da sua vida? Você quer ver a obra de Deus sendo duradoura no seu coração? Você quer ver você não sendo taxado de fogo de palha? Ou você ter fé suficiente para sustentar tudo que Deus faz na sua obra? Esse texto que nós lemos nos dá 2 dicas. Primeira delas, seja alguém humilde. Humilhe-se diante da mão de Deus. Tenha um coração disponível para aquilo que Deus vai fazer. Quando Deus falar no seu coração, querido, não hesite, porque aqueles que são soberbos, aqueles que não entendem o momento, mas preferem ter razão em todo o tempo, a esses a palavra de Deus fala que o Senhor resiste. Deus não se agrada desses. Se eu sei que uma situação está complexa, se eu estou lá trabalhando, e eu acho que eu sempre estou com a razão, que sempre as coisas precisam ser feitas da minha maneira, eu não vou encontrar a graça de Deus. Mas a palavra de Deus fala que aqueles que são humildes, aqueles que, não sei se você já fez isso, mas quando a situação está complicada, que você acha que você está certo, você dá aquela fugidinha lá no banheiro, entra lá, fecha a porta e fala assim: Deus, me mostra, Deus, usa a minha vida, Deus, me dá calma, Deus, me dá paciência, Deus, me dá sabedoria, para que eu possa agir dessa forma. E aí você sai do banheiro, aí a palavra de Deus fala que o Senhor vai fazendo o quê? Ele vai dando a graça dele aos nossos corações. Ele vai derramando sobre as nossas vidas. Ele vai inspirando a cada um de nós para que ele possa fazer no tempo dele. Eu tenho na palavra de Deus, além do exemplo de José, mais uns 200 heróis da fé aqui, que eu poderia compartilhar com você. A história de homens que se humilharam e tiveram da noite para o dia a vida transformada. Mas eu não poderia usar o exemplo de alguém diferente, que não fosse o exemplo de Jesus nessa noite. E eu quero encerrar com o último texto, que está lá no livro de Atos, capítulo 10. Nós vamos lê-lo, que fala do melhor exemplo que existe na palavra de Deus, do nosso inspirador todos os dias, né? De quem nos inspira a todo momento, de quem traz direção às nossas vidas, de quem nós seguimos todos os passos, não há outro, Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 10, verso 38. A palavra de Deus diz para nós assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nesse texto aqui nós temos mais 2 situações maravilhosas, mais 2
razões para que nós possamos viver buscando a presença e o agir de Deus. Primeira delas, aqui no livro de Atos, a palavra de Deus falava que Jesus andava cheio do Espírito Santo de Deus, ungido pelo Espírito Santo de Deus, e ele andava o tempo inteiro fazendo o bem. Fazendo o bem. E eu quero dizer para você, você que precisa de uma transformação na sua vida, você que hoje está aqui, talvez você veio para cá sem pensar nisso, mas olha, você está na casa de Deus, o lugar que Deus escolheu para transformar a sua história, o lugar que Deus mais usa como a oficina dele, se eu posso usar esse termo, para transformar a vida e a história de todos nós. A minha vida foi transformada pelo poder de Deus. Eu posso contar esse testemunho todos os dias da minha vida. A minha história é transformada pelo poder de Deus e a casa de Deus é o lugar para que isso aconteça. E aqui, a palavra de Deus fala o que aconteceu com Jesus. Jesus foi ungido e a partir da obra do Espírito Santo de Deus, ele saía fazendo o bem. E eu quero dizer para você, o maior valor que há na transformação de Deus nas nossas vidas, é quando Deus me transforma. Sim, hoje eu estou numa condição, amanhã uma porta de emprego pode ser aberta na sua vida, querido. Amanhã você pode chegar no seu trabalho e receber uma promoção. Deus pode te dar uma visão e você pode fechar um negócio maravilhoso nos seus empreendimentos. Você pode, querido, estar aqui na igreja, daqui a pouquinho com os revisionistas entrando e se apaixonar por alguém, e daqui a um tempo estar namorando e casar. Você pode ver o seu filho tendo sido transformado pelo poder de Deus, e você vê a sua casa inteira sendo tomada pelo agir de Deus. Mas tudo isso que Deus transforma na nossa vida, Deus quer a glória dele. E Deus faz isso de que maneira? Quando nós saímos andando e fazendo o bem. Deus não quer que isso pare em você. Deus deseja que você continue andando e fazendo bem. Era isso que Jesus fazia todos os dias. A palavra de Deus fala que ele andava e saía fazendo bem, porque Deus era com ele. Pela última vez, olha para o irmão do seu lado, fala para ele assim: vamos deixar Jesus andando conosco? Vamos deixar Jesus andando junto com a gente? Fala para o seu irmão assim: você está pronto para fazer o bem? Quem aqui está pronto para fazer o bem? Lá dentro da sua casa, no teu trabalho, na tua vizinhança, aqui dentro da igreja, quem está pronto para fazer o bem? Olha, pode ser hoje a sua história que Deus vai transformar de uma hora para outra. E você pode ter certeza que eu torço por isso. Eu torço para que Jesus encontre a sua vida e transforme-a de vez para a glória dele. Quem aqui quer ter a vida transformada? Você pode se colocar de pé para que nós possamos orar? Feche os teus olhos, curve a sua cabeça por um momento, e com seu coração conectado diante da presença de Deus, o Senhor Jesus, hoje, Ele nos inspira a buscarmos a presença dEle exatamente dessa maneira, exatamente dessa forma, aonde, se você chegou aqui com alguma necessidade, se você chegou aqui buscando algo de Deus, ou se você não estava nem pensando nisso, mas durante a palavra o Espírito Santo de Deus foi tocando no teu coração e falando para você: olha, aquilo que você está passando, aquela situação que você tem vivido, aquela circunstância que parece que vai envolver toda a sua vida e te sucumbir, não é para isso que eu te escolhi, não. Hoje eu quero transformar a tua vida. Hoje eu quero transformar a sua história. Hoje eu quero fazer com que você saia de uma posição talvez tão terrível quanto a posição de José, e que você se torne alguém tão usado por mim, como José foi, com autoridade nessa terra. E para isso, querido, eu queria convidar você a colocar a mão sobre o teu coração, e que você pudesse dizer para Jesus, dizer para o nosso Deus, que você precisa da ajuda dele na sua vida. José jamais deixou de ser um sonhador, e eu quero dizer isso para você hoje: não desista do que Deus tem para a sua vida, não desista da sua família, não desista da sua alegria, não desista da sua vida, não desista da sua vida. Deus tem algo grande para você. Se você tem se sentido um prisioneiro,
se você tem se sentido sem saída, se você não tem encontrado no dia a dia solução, o nosso Deus te trouxe aqui essa noite, porque Ele quer mudar a sua história por completo. E muito antes do dia amanhecer, Ele está te convidando para conversar com quem tem mais autoridade nessa terra. José foi convidado para conversar com o governador. Você está sendo convidado para conversar com o próprio Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e fale com Ele hoje. Fala: Deus, eu quero achar o Senhor. Eu quero, Deus, encontrar o Senhor. Eu preciso, Deus, contar ao Senhor o meu sonho, que eu preciso ver a minha vida transformada. E assim, eu creio, querido, que hoje, de alguém sem esperança, de alguém sem alegria, de alguém sem paz, o nosso Deus pode transformar a sua história para sempre. Para sempre, não por um momento, não por poucos dias, não por minutos. O nosso Deus, Ele está aqui e Ele pode mudar a sua história para sempre, para sempre. Permita que Ele entre no seu coração. Permita que Ele entre na sua vida hoje. Convide-o, fale para Ele, fala: Jesus, eu quero andar com o Senhor todos os dias. Mas não convide a Ele, querido, com soberba no seu coração. Não convide a Ele pensando assim: outro dia eu já tinha ouvido, outro dia eu já tinha orado, eu já li a Bíblia várias vezes e nada mudou na minha vida. Não, queridos, porque ao soberbo Deus resiste. Mas sabe a quem que Deus opera com a sua graça? Aqueles que são humildes. Se humilha diante de Deus agora. Coloca o seu coração diante dele e fala: Deus, eu andei tanto tempo por aí perdido. Deus, eu andei tanto tempo achando que as coisas fossem acontecer na minha força. Deus, eu achei que eu poderia trazer solução para essa situação. Mas nada vale a pena sem o Senhor. Nada vale a pena sem o Senhor. Só vale a pena se o Senhor estiver no comando. Só vale a pena se o Senhor estiver na frente. Só vale a pena se for pelo Senhor. E hoje eu preciso, Deus, entregar o meu coração diante do Senhor. Eu preciso entregar a minha vida diante de Ti e crer na transformação real do que o Senhor pode fazer na minha história. Com seus olhos fechados, eu quero convidar você, com seus olhos fechados, você que hoje precisa de uma transformação na sua vida, você vai levantar as suas mãos. O nosso Deus está aqui e Ele está enxergando você, querido. O governador dessa terra, Ele está aqui. O Deus que governa todas as coisas. Essa é a casa dEle. Essa é a oficina dEle. Esse é o lugar onde Ele tem toda a liberdade para agir. Aleluia, Senhor. O Senhor tem toda a liberdade para agir nas nossas vidas. E você hoje, que precisa de uma transformação, talvez você nem acredita nela, mas o Espírito Santo de Deus está tocando aí na porta do seu coração nesse momento e está falando para você: eu vou transformar a sua vida. Eu vou transformar a sua história. Eu não vou deixar o seu fim ser um fim de um prisioneiro, sendo que eu escolhi você para ser alguém usado pelo meu poder, sendo que eu escolhi você para usar a sua vida de uma forma especial. Você que precisa da sua vida transformada, erga a sua mão. E eu quero convidar você a repetir uma oração comigo. Você vai falar assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu não quero viver esse momento com soberba no meu coração. Eu reconheço a minha situação de pecador e eu me arrependo dos meus pecados. E com muita humildade eu entro diante da Tua presença e clamo a graça do Senhor, perdoando os meus pecados, escrevendo o meu nome no livro da vida e me dando direito à vida eterna. Eu creio que o Senhor pode transformar a minha história. Eu creio que o Senhor tem poder para mudar a minha vida. Eu creio que Jesus é suficiente para mudar toda a minha história.
em nome do Senhor Jesus. Ainda bem quietinho, eu quero convidar você a se aproximar de alguém que estiver bem pertinho de você, de 2 a 2, de 3 a 3. Nós vamos orar juntos nesse momento, onde nós vamos declarar que Deus está transformando a nossa história. O nosso Deus está transformando a nossa história. Se você tem liberdade com essa pessoa que está perto de você, fala para essa pessoa assim: a sua vida está sendo mudada hoje. Se você ainda não conhece essa pessoa que está perto de você, fala para ele assim: eu não sei o que você vivia, mas eu sei que Deus tem preparado algo muito melhor para você. Porque esse é o poder do Deus que opera nas nossas vidas. O único, que é o Deus Criador, que nós estamos aqui para exaltar Ele essa noite, amém? Com seus olhos fechados então, junto dessa pessoa que está aí com você, começa a falar para Deus, fala: Deus, nós te damos liberdade para que o Senhor mude a nossa vida. Nós te damos liberdade, Senhor, para que o Senhor mude o nosso ser. Nós te damos liberdade, Deus, para que o Senhor